Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Luan, professor de Física do Colégio Interativo. E essa aula vai estar voltada para a turma do primeiro ano do ensino médio. Bem, a gente vai dar continuidade aqui ao módulo 4. Ainda vai usar muitos vetores, né, como eu falei para vocês. E a gente vai trabalhar aqui o movimento circular e uniforme, o MCU. Tá? Agora a gente vai trabalhar movimentos que tem uma curva, tá? Tem um raio de curvatura, um movimento circular. E uniforme porque a velocidade não vai mudar o seu valor, certo? Então, vamos dar início aqui. Bem, como a gente está falando do movimento circular, algumas referências matemáticas, né, que a gente usa muito na física, vai estar presente aqui da geometria, tá? Da circunferência. Então, vamos trazer essa parte da geometria aí para a parte do movimento. Bem, a primeira coisa é o raio da trajetória. Isso é muito importante. Porque a gente está tratando de uma circunferência. Então, tem um raio da circunferência, certo? Essa trajetória, tá? Pode ser um círculo aberto, um círculo mais fechado. Tá? Cada curva eu tenho um grau de curvatura, certo? Isso é determinado pelo raio. Tá? E isso aí vai ser relacionado à nossa geometria aqui da circunferência. Opa! Tá? Eu tenho aqui a minha circunferência, eu tenho um centro, tá? E qualquer ponto que eu pegar do centro aqui até a borda da minha circunferência, essa distância é o raio, tá? Então eu tenho aqui o movimento circular, eu tenho esse raio aqui. Esse é o fator que a gente vai usar para calcular qualquer coisa do movimento circular. Porque o quanto que esse raio é maior ou menor vai dizer a minha curvatura, se ela é mais fechada ou mais aberta. Tá? Então, voltando ao slide. Tranquilo isso em relação a esse círculo. Isso é muito importante, entender o raio dessa circunferência. Outro elemento agora que a gente vai usar no movimento é o período. Tá? O raio é representado pela letra R maiúsculo e o período pela letra T maiúsculo. Tá? Não é T minúsculo é o tempo. Então, o período aqui é o tempo, tá, que meu movimento vai levar para dar uma volta completa. Então, quando eu der uma volta completa na minha circunferência, deixa eu colocar aqui de novo. Tá? Eu saí aqui com o meu mouse. O tempo que eu levei para andar essa circunferência todinha, o tempo de uma volta é o meu período. Tá? Esse período é muito importante. Por quê? A gente está relacionando movimento. Movimento se refere à velocidade. Velocidade a gente viu antes que depende do deslocamento e do tempo. Então, se eu dou uma volta completa, eu andei, tá, uma certa distância referente lá ao meu deslocamento. Ponto final e inicial, lembra disso. E o tempo que eu levei para dar essa volta é o meu período. Tá? No sistema internacional, o período é medido em segundos. Tá? Então, o período pode ser 10 segundos, 5 segundos, tá? 2 minutos, você transforma para segundos, dá 120 segundos, e assim sucessivamente. Então, R, raio da trajetória, período, o T maiúsculo é o tempo de uma volta completa. Outro fator muito importante que a gente usa aqui é a frequência. Tá? O pessoal confunde muito período com frequência. Mas atenção aqui ao detalhe. Período é o tempo de uma volta completa. Período é tempo. Frequência é quantas vezes ele oscila por tempo, ou seja, quantas voltas ele dá por tempo. Certo? Período é o tempo de uma volta e frequência é quantas voltas ele dá por tempo. Tá? Então, para calcular a frequência diretamente, eu tenho o número de voltas, N, né? Dividido pelo tempo que ele levou para completar. Tá? Se ele completa 10 voltas em 2 segundos, 10 dividido por 2 dá 5. Significa que ele dá 5 voltas em 1 segundo. Então, não confunda frequência e período. Tá? Um tem relação com o outro, mas a definição teórica dos dois e a representação física deles são coisas diferentes. Mas eu posso relacionar um com o outro, tá? Então, para uma volta, o N é 1, né? E o período, aqui o tempo que ele vai levar, vai ser igual ao período T maiúsculo. Então, relaciono frequência com período. E essa formulazinha aqui, a leitura dela significa isso. F é igual a 1 sobre T. 1 sobre qualquer coisa
na matemática é o inverso, tá? A leitura é o inverso. Por que entender esse inverso é importante? A frequência é o inverso do período. Então, significa que quando um aumenta, o outro diminui. É uma relação inversa. Então, eu não posso aumentar a frequência e aumentar o período ao mesmo tempo. Quando um aumenta, o outro diminui. Tá? Se um aumentar em fator de dobro, o outro cai na metade. Se um aumentar no fator de triplo, o outro cai o terço. E assim sucessivamente. No sistema internacional, a unidade de medida da frequência é o Hertz, tá? O Hz. Hertz significa oscilação ou qualquer coisa por segundo. Nesse caso, a gente está falando do movimento circular, vai ser uma volta por segundo, tá? Então, quantas voltas ele dá por segundo? Isso é o Hertz, tá? Ou segundo a menos 1, é a mesma coisa, tá? Outras maneiras de representar a frequência de rotação é RPS ou CPS, ciclos por segundo, e RPS, rotação por segundo. Tá? Significa a mesma coisa, só nomenclaturas diferentes. Então, entendendo o que é a trajetória, entendendo o período e a frequência, a gente vai começar a relacionar fatores de distância, tá? Deslocamento. Então, essa fórmula aqui, tá? Velocidade escalar linear. Por que escalar linear? Porque a gente trabalha muito com o seguinte. Você imagina uma roda girando, tá? De um carro, caminhão, bicicleta, seja lá o que for. É coisa que tem a roda. O quanto que ele dá de volta faz com que o corpo se movimente para frente, tá? Em linha reta. Então, essa volta influencia diretamente no quanto que ele vai andar em distância. Por isso que a gente relaciona aqui velocidade escalar linear. Tá? Porque uma volta equivale a uma distância, que é o perímetro da minha circunferência, né? Então, vamos lá. A gente sabe que a velocidade é o deslocamento pelo tempo. A gente já sabe disso de muito tempo. Só que esse deslocamento, como é um movimento circular, eu vou tratar do perímetro da minha circunferência. Tá? Então, ΔS, qual é o perímetro da minha circunferência? O quanto que eu tenho lá de distância de um ponto ao outro quando dou uma volta completa? Vai ser 2πr. Esse R é o raio da minha circunferência. Por isso que eu falei que a única influência que tem lá para saber essa curvatura é o raio. O 2 é um fator constante e π também. Normalmente as questões arredondam o π para 3 para facilitar alguns cálculos. Mas se não, adoto 3,14 mesmo. E o tempo que ele levou para dar essa volta é o período. Então, olha aqui a nossa formulazinha de velocidade para o movimento circular. A velocidade, ΔS sobre ΔT. ΔS é 2πr sobre T maiúsculo. Então, 2πr dividido pelo período. Tá, uma volta é 2πr e o tempo de uma volta é o período. E assim a gente acha a velocidade referente ao movimento circular. Ok? Prosseguindo, nós temos aqui a representação vetorial de como funciona a velocidade. Vocês lembram lá do primeiro módulo que a gente estudou sobre os vetores tangenciais e centrípetos? Bem, vamos lá. Lembrando, a gente está trabalhando aqui com vetores tangenciais, tá? Nesse caso aqui, ó, cada ponto que eu pegar, o vetor só toca uma vez nesse ponto, ok? Então, aqui em cima vai estar para a direita. É a única reta que tem que toca aqui uma vez. Aqui no extremo direito é para baixo. Aqui no extremo esquerdo é para extremo inferior é para a esquerda. Aqui no extremo esquerdo é para cima. E assim o corpo fica fazendo esse movimento circular aqui, tá? Então, ó, a velocidade ela muda a sua direção aqui, ó. Uma hora está horizontal, outra hora está inclinada, outra hora está vertical. É inclinado, horizontal, é inclinado, vertical. E fica nesse ciclo. Só que o valor da velocidade, como é uniforme, né? A gente está estudando característica do movimento circular e uniforme, o valor dela não muda. Tá? O valor não muda. É isso que ele está colocando aqui, ó. Lembra que essas barrinhas, dentro de um número, uma variável, essas barrinhas significam módulo. E módulo a gente está trabalhando só o valor. Então, em qualquer ponto aqui que você pegar, V1, V2, V3, V4, vai ser igual a V, que é constante. Então, o valor não muda. O que só muda é a direção. Ok?
A gente relacionou o movimento circular com fatores geométricos e fatores distância e tempo. Só que a gente pode relacionar com fatores geométricos mais específicos. Porque uma volta completa equivale a uma quantidade de graus. Uma volta completa equivale a 360 graus. Ou 2π radianos. Tá? Lembre disso, nós temos essas duas medidas de grau aí para a gente relacionar. Então, revisem a matemática, essa parte da geometria, de ângulo, tá? Da circunferência, vai ser muito importante para essa parte da física. Então, a gente vai relacionar a velocidade angular agora. Tá? Essa velocidade angular, a média, né? Como a gente sempre trabalha, vai ser representada por essa letra grega aqui, o ômega. Tá? Esse Wzinho estranho aqui é o ômega, representa a velocidade angular. Então, a gente pega o intervalo de tempo, né? Δt, T2 menos T1, o final menos inicial. E, como ele está fazendo um movimento circular, ele vai andar um certo ângulo. Tá? Eu posso dar uma volta completa muito rápido ou dar uma volta completa mais lento. Eu tenho a relação com a distância, mas eu também tenho a relação angular. Eu posso andar 360 graus em 1 segundo ou 360 graus em 1 hora. Isso vai depender do meu movimento. Então, o ângulo aqui vai ser representado pela letra grega θ. Tá? Então, Δθ é variação do ângulo. Então, a velocidade angular não podia ser diferente, né? O quanto que ele mudou de ângulo em relação ao tempo que ele mudou para levar esse ângulo. Então, Δθ sobre Δt. Esse t agora é de tempo mesmo, tá? Pode ser o tempo de uma volta, que é o período? Pode. Mas eu posso trabalhar tempos menores ou maiores do que de uma volta. Isso vai depender da minha situação. Tá? Então, se a gente relaciona aqui, ó, mudei de um ângulo para o outro. Tá? θ1, θ2. O quanto que ele mudou é a variação do ângulo. Ele levou um tempo para fazer esse movimento aqui, essa abertura. Então, ele mudou o ângulo e também mudou uma distância aqui. Né? Ele percorreu uma distância com essa abertura de ângulo aqui, o Δs e o Δθ. Tá? Então, lembre que a gente tem um referencial. Tá? Nesse caso, eu tenho que adotar lá onde é o zero do meu ângulo, ou a situação vai ser colocada para você, ou você adota aí, dependendo da figura, onde vai ser o referencial aí, né? Normalmente a gente bota aqui na horizontal e vê se é horário ou anti-horário. Tá? E a medida de velocidade angular no SI, né? Lembre que tem várias, mas o que a gente normalmente usa é do SI. É o radiano por segundo. Rad por segundo, tá? Lembre, uma volta completa é 2π rad. Meia volta é π rad. Por que essa relação de π com o ângulo e o 360? Porque a gente depende de fatores, tá? Para calcular a circunferência com π. Então, colocando o π rad fica muito fácil de calcular algumas coisas. Por isso que normalmente a gente usa o radiano, tá? Rad por segundo. Também pode ser o grau por segundo, mas ele não é o adotado no SI. Então, vamos lá. A gente pode relacionar agora velocidade linear com a velocidade angular. Então, vamos pegar o passo aqui e entender o processo. Tá, vamos lá. A gente sabe, né? Sabe que a velocidade angular, ômega, é Δθ sobre Δt. Só que quanto vale uma volta completa, tá, de ângulo em radianos? 2π radianos. Uma volta completa é 2π radianos. E o tempo para ele dar uma volta completa nesse ângulo é o período. Então, essa volta completa é o período T maiúsculo. Então, Δθ sobre Δt vira 2π sobre T maiúsculo. Ou seja, 2π, uma volta em radiano, dividido pelo período, que é o tempo de uma volta. Toda vez que eu tiver o período, eu posso usar a frequência também. Lembre que um é o inverso do outro. Então, se o período está aqui dividindo, o inverso da divisão é a multiplicação. Então, se eu tenho o período dividindo, eu posso ter a frequência multiplicando. Tá? Uma dica aí simples para vocês. Frequência 1 sobre t. Então, quando eu inverter aqui, o f vai ficar multiplicando. Então, o ômega é 2π sobre t ou 2πf. Para relacionar com a velocidade escalar,
um truquezinho matemático, né? Primeiro vamos entender a função horária. Vocês lembram que a função horária ela depende do tempo. O tempo é minha variável. Então, vamos lá. A variação do ângulo depende da velocidade angular, tá? O quanto que ele muda de ângulo por tempo e o tempo que ele passou mudando esse ângulo. Então, a variação ômega vezes ΔT. Ou, lembre que essa relação aqui horária é equivalente à nossa equação horária do movimento linear. Só que agora eu não estou trabalhando com distância ou deslocamento, estou trabalhando com ângulo, tá? Então, aqui, ó. Eu tenho aqui que o ângulo final é igual ao ângulo inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. Essa é a equação do sorvete, tá? Velocidade linear constante, aqui é a velocidade angular constante. É a mesma relação que eu tenho lá da função horária do movimento linear. Só que aqui é circular, a gente trabalha com ângulo. Lembrando, né, o ΔZ é a marcação inicial lá do que ele está relacionando o ângulo, quanto que vai mudar, né? E para encerrar essa parte dessa aula, a gente vai relacionar a velocidade linear com a angular. Vamos aqui. A gente viu que a velocidade é 2πr sobre t. Tá? Tá aqui. Só que a gente viu que a velocidade angular é 2π sobre t. Então, 2π sobre t é o ômega, que é a velocidade angular. Então, a nossa fórmula de velocidade, se eu tiver velocidade angular, pode ser escrita como velocidade é igual a velocidade angular vezes o raio. Acabou. É 2πr sobre t. O meu ômega é 2π sobre t. Então, escrevo da maneira mais simples. A velocidade é ômega r. Velocidade escalar, linear, com a velocidade angular. Simples assim. E eu tenho essas duas maneiras de achar a velocidade. Tá? Usando o perímetro da circunferência ou a velocidade angular se eu já tiver. Porque se eu tiver velocidade angular, eu não preciso ter o trabalho de calcular 2π, alguma coisa, não. Eu já uso diretamente. Tá? E por hoje é isso. Eu vou passar um questionário para vocês praticarem. Qualquer dúvida podem mandar. Então, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. E desde já, obrigado.